Desafio está de volta, conversando hoje com o Thiago Nasser, criador da Junta Local. Thiago, a gente falava no bloco anterior sobre essa questão da utilização de agrotóxicos, por exemplo, né, na agricultura, que é uma agricultura em escala industrial, e sobre como isso tem uma relação direta não só com a saúde das pessoas que consomem esses produtos ou que trabalham, né, diretamente na terra, mas também com a questão ambiental, né? Você disse que isso não é um processo sustentável, né? Certamente não, porque esses agrotóxicos existem para suportar um sistema de monocultura, muitas vezes. Então é isso. Se você quer plantar a mesma espécie de planta em vários hectares, você está criando um prato cheio para pragas. Porque o normal é que a coisa cresça dentro de uma variedade maior de plantas e isso vai criando equilíbrio, né? Então, os agrotóxicos são uma maneira de tentar corrigir uma coisa que é totalmente artificial e desequilibrada. Então, toda a pesquisa hoje em dia, estudos da FAO, indicam que é possível alimentar o mundo usando outras técnicas de cultivo, de agricultura, que não façam uso tão intenso e extenso de agrotóxicos. E nas feiras, o que a gente vê, de uns anos para cá, já há uma conscientização, pelo menos me parece, da população nessa busca pelo alimento, né, orgânico, com essa produção artesanal, como você falou. E, inclusive, muita gente que pensa, mesmo que precise pagar um pouco mais caro, se for necessário, né, para ter um produto de melhor qualidade. Mas, infelizmente, muita gente não consegue pagar esse mais caro. E aí, o que eu te pergunto é como fazer para dar a esse produtor condições, né, de oferecer um produto com um custo mais baixo e mais acessível, para que seja possível outras pessoas mais pobres, com menos recursos, terem possibilidade de consumir esses produtos. Isso é uma ótima pergunta e tá num ponto crítico da nossa avaliação do sistema alimentar. Hoje em dia é sim mais caro consumir produtos orgânicos, sem veneno, não só, e é importante falar, né, que a gente sempre se preocupar com orgânicos e tal, mas a gente tem que pensar sobre comida de uma forma mais ampla, não só fixando na questão do orgânico, tem que pensar na variedade, né, de variedades adaptadas ao nosso clima, de coisas que estão integradas à nossa cultura alimentar, ao produto que é feito por pequenos produtores, mas tudo isso é mais caro consumir esse tipo de produto, número um. Às vezes por questões econômicas mesmo de escala, mas também por conta de questões políticas, assim. Porque em muitos países em que há políticas públicas voltadas para a agricultura familiar, ou orgânica, ou agroecológica, não é mais caro consumir orgânico. É porque o nosso país, nas várias esferas governamentais, vem há décadas tomando decisões que tornou mais barato um determinado tipo de padrão de agricultura e de consumo. Então, existem duas formas de mudar isso. Assim, a Junta Local é uma iniciativa né, da sociedade, também empresarial, de tentar mostrar que, olha, se é mais caro, a gente vai tentar buscar criar um modelo alternativo que torna um pouco menos caro, mais democrático, mais acessível esses produtos. É isso, fazendo mais feira direta, fazendo a sacola virtual, porque a gente trabalha dentro de um modelo de baixo custo. Então, um produto, muitas vezes, orgânico, artesanal na Junta Local, custa menos que um orgânico ou um artesanal num grande mercado, ou até mesmo a mesma coisa que um convencional, sendo que ele é feito de uma maneira muito mais consciente e justa. Então, isso é uma maneira de iniciativas sociais e mercados se posicionarem, mas também é importante, e acho que a Junta Local se coloca ao lado de vários outros aí dentro de um movimento pela comida, de falar que não tem como mudar isso se não houver uma conscientização e uma mobilização política, através do voto e através da atuação, através de outras empunhando outras bandeiras e participando de outras maneiras, porque tem que haver uma conscientização
da população que comida é importante, não pode ser tratada simplesmente como um commodity, é saúde, é cultura, é soberania alimentar. Então, os subsídios, as políticas também precisam se voltar para isso. Então, assim, são escolhas para esse tipo políticas de produção, também. Né? Uhum. E você acredita que isso passa também, não só por essa questão política, né, numa esfera superior, mas também pela educação da população, você falou em conscientização, de mostrar para a população que é necessário mudar hábitos alimentares, deixar de consumir sempre que possível esses alimentos ultraprocessados, dar prioridade para o que é natural? Com certeza, porque esse é um campo em que existe muita dúvida, né? Muita informação, e as pessoas ficam perdidas. Né? Poxa, eu vou no shopping, tem um monte de fast food, um monte de propaganda, mas aí tem as nutricionistas que falam isso, os chefs falam aqui, mas a minha família que tem origem nordestina come isso aqui, o que eu devo comer? Existe uma dificuldade muito grande hoje em dia das pessoas entenderem o que a gente deve comer. E eu acho que a gastronomia, as pessoas estão engajadas um pouco nessa transformação do sistema alimentar, tem um papel muito importante para desmistificar várias coisas, né? Tipo, de tirar vários rótulos. O Brasil tem do guia alimentar produzido pelo Ministério da Saúde em conjunto com pesquisadores da USP, um dos mais avançados do mundo, reconhecidos no mundo inteiro. Porque é simples, não comer comida ultraprocessada, tentar comer uma variedade maior de plantas, grãos, quantidade razoável de proteínas e aproveitando cultura alimentar. Ou seja, o brasileiro já come bem. Arroz e feijão, verduras que é tão saudável, e um pouco né? de carne já é uma ótima opção. Mas é claro que as pessoas querem comer, né, atraídas pela propaganda, pelo marketing, querem comer outras coisas. E a gente tem que mostrar que, olha, o mundo da comida é muito diverso, muito amplo, e aqui a gente deve explorar ele, e que a nossa cultura gastronômica, o que a gente já come, tem muita coisa rica e a gente pode explorar muita coisa ainda. Então tem grãos que a gente não explora, o uso da mandioca que a gente não explora ainda, todas elas muito saborosas. Então, assim, eu gosto de trabalhar comida, não porque é uma maneira de trabalhar saúde, sociedade e tal, mas é porque é muito divertido, é muito gostoso, é uma coisa muito legal de você explorar. E acho que o nosso papel é um pouco mostrar isso. E não é só essa questão da conscientização, você como cientista político também, imagino que veja um pouco por esse lado também. A situação da população muitas vezes leva, por exemplo, os trabalhadores a consumirem uma refeição ruim em função do valor. Exatamente. Ele, ao invés de pagar um prato de arroz e feijão no meio do expediente, com legumes, verduras, hortaliças, como você falou, ele compra aquela lasanha congelada no supermercado que custa R$6 e é mais barato do que o prato de comida. Exatamente. Então fica desequilibrado em função da condição social, econômica mesmo da população. Isso é uma questão complicada, porque é claro que a gente vive num país muito desigual, que é muito difícil você falar para as pessoas consumirem coisas que podem ser mais caras, mas isso nem sempre é verdade, porque tem a ver com hábitos também. Por exemplo, se a gente cozinha em casa, geralmente a gente vai usar produtos menos processados, arroz e feijão. E eu duvido que um bom prato de arroz e feijão seja mais caro que uma lasanha congelada do supermercado. Depende dessa organização. Exatamente. Também então, em casa. Existe um trabalho educativo, informacional, cultural muito grande aí, porque esses produtos, às vezes, industrializados, estão atrelados a uma... Né, poxa, hoje é um dia especial, quero comer aquela coisa que eu vi na propaganda, que é melhor. Vira um desejo de consumo, né? Então, isso é uma coisa muito complicada também, né? Porque todo mundo tem direito a ter os seus desejos, né? Mas o problema é que a gente tem que ser um pouquinho crítico em relação a isso, porque às vezes esses desejos, o custo deles, enfim, são desejos que a gente cozinha com um monte de porcaria, basicamente, muito sal, conservante, açúcar, e que se a pessoa valorizasse outras coisas, poderia estar comendo melhor. Então, acho que o primeiro passo é muito pensar por aí também, olhar para a feira que tem perto de você, pensar o que você já come no dia a dia e não transferir isso para outra pessoa ou uma empresa.
Então, se você cozinha, geralmente você consegue se organizar, não necessariamente comer comer melhor, né? É mais caro. É só você saber cozinhar também. Daí a importância também desse aprendizado, desse hábito, né? Que a gente tende a querer. Quanto mais... A gente não quer cozinhar mais, né? E cozinhar deve ser uma coisa que deve ser ensinada e praticada por toda a família. E porque acaba sendo um hábito prazeroso também, né? Quando você se envolve com aquele dia a dia, com o conhecimento do alimento, como você falou, acaba sendo muito mais interessante do que aquela coisa mecânica de todo dia, só fazer imagina o arroz e feijão. Hoje em dia, mesmo. ainda mais com aplicativos, que você pede comida, ficou uma coisa ainda mais passiva. Você nem precisa colocar no micro-ondas mais, já vem pronta. Pronto, e esse aplicativo está acessível para todas as gamas da população. Então, assim, cozinhar com a família, com amigos, explorar ingredientes, é uma maneira de tornar esse hábito mais prazeroso e não tão associado a uma obrigação doméstica. E como é que você define a sua atuação hoje na junta local, né? O seu papel, não só na manutenção, na elaboração da feira, mas no dia a dia, no contato com esse público. Então, como é que tem sido essa experiência? A gente brinca, né, que eu faço a animação da feira, mas é isso, que a gente faz uma feira e é muito importante mostrar que por trás daquela feira tem toda a história dos produtores e o trabalho que a gente faz para organizar isso da maneira que a gente faz. Então tem um trabalho muito intenso de comunicação através de rede social, de textos que a gente escreve, de vídeos que a gente produz. Quando a gente visita um produtor, a gente sempre documenta, registra muito. Tem um trabalho de organização desses produtores, que a gente chama de nossa comunidade. Então, a maneira como a gente organiza as feiras, determina quem participa de cada uma, das regras internas, a construção disso, da forma como a gente acha um modelo financeiro que é bom para quem participa e bom para quem organiza também. Isso é tudo feito em conjunto, então esse é um pouco o meu papel também. E tem todo o trabalho, né, que junto com meus sócios de divulgar isso, de operacionalizar isso, de fazer isso funcionar. Então, o nosso papel é de ir para frente, né, e pensando como a gente pode levar essa mensagem para mais pessoas, fazer com que esse modelo seja cada vez mais acessível para outros produtores e também para consumidores da cidade toda e também em outras cidades, que é um modelo que pode ser replicado em outras cidades, independente da nossa presença lá ou não. E é isso. Mas com a presença lá, sempre com o megafone na mão. O megafone ajuda. Vamos fazer mais um intervalo? A gente volta já já, não saia daí.